seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Ana Luísa e hoje a gente vai falar desse livro que tem a edição muito linda, que é Lady Killers. Esse livro, acho que só pela capa a gente vê que ele ficou muito famosinho no BookToks, porque ele tem essa edição muito linda, rosa, caprichada, toda detalhada, mas muitas pessoas não sabem do que esse livro se trata. Sim, não é muito difícil de descobrir sobre o tema desse livro. É Lady Killers, Assassinas em Série. Então, esse livro é uma coletânea de biografias de diferentes mulheres que cometeram assassinatos em série. E tem algumas dúvidas sobre esse livro. A primeira é que são casos reais, né? Tem gente que achava que esse livro era sobre ficção, sabe? Que eram histórias criadas, mas são histórias reais. E outras pessoas têm a dúvida de que esses casos se passam na mesma época. De quando que são essas mulheres? Esse livro, ele tem muitos casos variados. Tem muitas mulheres aqui, muitos contextos sociais. E eu digo que varia muito, depende. Tem coisa que é de 200 anos atrás e tem coisa que é do século passado. Então, depende muito. Mas eu diria que é mais pro século 20, 19. Bom, Lady Killers, como eu disse, é uma coletânea de biografias sobre assassinas em série. E ele vai relatar o caso de 14 mulheres assassinas. No final do livro, a gente tem um adicional de mais 14 casos, mas as 14 mulheres principais têm o caso detalhado. E eu já gostei do livro porque é uma temática sobre casos criminais e é um tema que eu gosto bastante. Eu gosto muito de acompanhar, de ver esses casos, tanto casos aqui do Brasil quanto de outros países, e eu achei uma temática bem interessante e logo de cara eu já gostei da proposta do livro por ter essa questão de casos criminais. Claro que eu não sou aquelas pessoas, ai, eu sou psicopata, eu vejo sangue e dou risada. Não, eu não fico assim, ai, morreram, hahaha. É porque eu fico fascinada sobre como o ser humano consegue ser tão cruel. Então, é isso que me fascina nos casos criminais, e não a romantização da violência, né? Calma aí, colega. Então, essas mulheres do livro realizaram crimes cruéis, brutais e totalmente inclementes, e a gente acompanha a trajetória de cada uma delas. Quando a gente fala de assassinos em série, eu vou te fazer a pergunta. Assassinos em série. Qual que é o primeiro país que vem na sua cabeça que tem mais assassinos em série? Você provavelmente deve ter pensado nos Estados Unidos. Realmente, se você fizer uma busca simples, você vê que os Estados Unidos é um dos países que mais tem casos de assassinos em série. Só que a sociedade estigmatizou muito isso e fica fazendo essa fantasia de assassinos em série, toda essa coisa, assim. Só que esse livro, a coisa que eu já gostei nele é que ele já quebra essa perspectiva. Porque ela tem, sim, casos de mulheres que são dos Estados Unidos, mas ele traz casos de diferentes lugares do planeta. Então, isso eu já gostei porque nos mostra que qualquer pessoa está sujeita a ser vítima disso. Em qualquer lugar, as pessoas estão sujeitas a sofrerem com essas crueldades. E não é só em países específicos. Claro que tem países que a incidência desses casos é maior, que é o caso dos Estados Unidos. Mas qualquer lugar do mundo não é impossível de acontecer. E o impressionante desses casos de serial killers é porque eles não foram frutos de, por exemplo, uma desigualdade social. Uma pessoa que estava numa comunidade foi baleada porque estava tendo questões de traficantes ou de outros tipos de crime. É, sim, triste, e é uma coisa que impacta, sim, só que as pessoas meio que ligam o noticiário e não dão bola, porque é uma coisa cotidiana, e que acaba acontecendo, infelizmente. Mas esses casos aqui, o que choca é porque não é normal você ver uma coisa dessas. Por exemplo, o Japão é um país que é conhecido por não ter muito crime, mas quando você pesquisa os crimes mais conhecidos no Japão, você fica chocado com o nível de crueldade que essas coisas acontecem. Um caso japonês muito famoso que eu sou totalmente obcecada, porque até hoje me intriga, é aquele caso da Hello Kitty, que envolvia, acho que traficantes de drogas também, mas a forma que foi executada
é desumana. Resumindo muito, a garota ela foi presa num cárcere privado, num prédio meio isolado, e ela foi torturada de diversas formas. E o que mais intriga, né, por que é o caso Hello Kitty, é porque a mulher, o corpo da mulher foi desmembrado e as partes dela foram encontradas dentro de uma pelúcia da Hello Kitty. Então, assim, como eu disse, são casos, tem países que não tem tanto nível de crime, mas os crimes que tem chocam porque não são crimes que são normais, né? Nenhum crime deveria ser normal, mas não são crimes que a gente costuma ver no cotidiano. Eu vejo que tem gente que tem medo de comprar esse livro. Por exemplo, uma mãe não quer que sua filha leia esse livro porque pensa que esse livro é uma romantização de assassinas em série, de violência e tudo mais. Esse livro não é isso. Logo no começo, a autora faz uma introdução e ela fala bastante sobre isso. Esse livro não é uma romantização de assassinas, muito pelo contrário. Um dos principais intuitos desse livro é desmistificar a visão estigmatizada que as mulheres têm na sociedade. No caso, mulheres assassinas, né? Porque as mulheres são vistas... Porque assim, é como se as mulheres só matassem porque elas tiveram um impulso. Ah, e matou porque por conta de um amor, por conta de uma reação instantânea, sabe? E não. Existem mulheres que matam por pura crueldade genuína e as pessoas não conseguem reconhecer isso. As pessoas tendem a olharem mulheres assassinas como mitos, como se fossem lendas, e não como casos reais, e elas preferem ignorar isso. Um exemplo disso é uma das primeiras assassinas que aparecem, que é a Elizabeth Báthory, a Condessa Sangrenta, ela é conhecida com esse nome, e ela foi uma mulher real. Claro que tem muitas coisas que aumentaram na história dela, mas ela era uma mulher cruel. E esse livro desmistifica a imagem que ela tem, que ela era uma vampira, ela era uma mulher sexy e não sei o quê, porque muitas das vezes que a gente se depara com uma mulher assassina em mídia, ela é romantizada, ela é tratada como estrela. A gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, com o caso da Suzane von Richthofen, que eu inclusive tenho o livro. Eu tenho o livro e não é difícil de acontecer de um assassino ficar muito conhecido na mídia e começar a ter fãs. Isso acontece até mesmo com homens, né? É bem comum, na verdade, infelizmente. E a Suzane é um exemplo disso. Ela recebia cartas de fãs e isso é uma insanidade, porque ela fez um ato tão hediondo e é considerada como uma estrela, como uma figura do momento. Eu sei que a Suzane não é uma assassina em série e que o livro trata sobre assassinas em série, mas é um exemplo pra gente ver o quão preocupante é essa romantização de assassinos e de pessoas que cometeram atrocidades, mas que por elas serem jovens, por serem bonitas ou só por serem mulheres, elas são vistas como estrelas, divas e não como pessoas de fato cruéis e pérfidas. Também tem homens que são glorificados, homens assassinos que são glorificados, que recebem cartas de fãs. Tem um termo para quem se apaixona por assassinos, eu vou trazer aqui depois. Hibristofilia, termo que define essa condição, quando uma pessoa se apaixona por um indivíduo que cometeu um crime, normalmente assassinatos. Essa condição é caracterizada como uma parafilia e não como um distúrbio mental, então quem tem isso não necessariamente tem alguma patologia ou alguma tendência a cometer crimes. São apenas pessoas que se atraem por assassinos e criminosos. A maioria dessas pessoas são mulheres heterossexuais, isso porque há mais assassinos homens do que mulheres, mas isso pode acontecer entre qualquer gênero. A causa disso ainda é bem desconhecida, mas é bem provável que tenha questões psicológicas do passado que não foram resolvidas, como um trauma de infância que envolva abuso e outras questões que envolvam o psicológico do indivíduo que tem essa condição. E você provavelmente dá um Google aí e consegue encontrar um monte de assassinos que começaram a receber cartas de fãs e serem aclamados só porque eles eram assassinos bonitos. Tem uns que nem são bonitos, eles são bem feios. E eu acho que o ponto mais forte do livro é a pesquisa minuciosa que a autora, né, o nome dela é Tori Telfer, ela fez uma pesquisa muito minuciosa. Isso porque a gente não tem só o processo de assassinato que a assassina realizou, mas a gente também tem a contextualização social da época,
A gente vê também um pouquinho do contexto histórico que estava acontecendo ali. E além da gente ver as razões por que ela matou a pessoa, né? Claro, as informações que estão disponíveis, a gente vê também o pós-assassinato. O que aconteceu com ela? Ela foi julgada? Ela foi presa? Ela foi condenada? Então é bem interessante porque ela traz toda uma pesquisa completa. Claro que em alguns casos, quando eles são mais antigos, não tem muitas informações, algumas coisas ficam em aberto porque são casos antigos ou são casos que a mídia tentou apagar, tentou esconder, então as informações de alguns são limitadas. Mas o que a gente tem disponível é bem detalhado e eu gostei muito dessa parte do livro. Esse livro foi um livro que eu gostei bastante porque ele trouxe dois temas que eu gosto bastante, que é casos criminais e que é história, porque em cada mulher que a gente conhece, a gente vê um pouquinho do contexto histórico, então a gente entende o que está acontecendo ali. Por exemplo, tem histórias que passam após um período de guerra, o momento que o país ou a cidade estava tendo uma crise. Não que algo assim justifique o ato de alguém tirar a vida de outra pessoa, mas isso nos faz entender por que uma coisa levou a outra. Isso de uma cidade, um lugar pós-guerra, pode, por exemplo, levar o país a ter uma crise econômica. Com uma crise econômica, as pessoas têm uma vida mais difícil. Os pais que têm esses filhos em meio a esse caos econômico têm mais complicação no momento de criação. Algumas crianças, algumas mulheres aqui tiveram a infância muito complicada por diversos motivos, por terem que trabalhar muito cedo, por algumas terem que se prostituir muito cedo. Então, assim, a gente não pode justificar um assassinato, né? Nada justifica tirar a vida de alguém, mas a gente consegue entender todo o processo de formação do caráter da pessoa para ela conseguir realizar um ato desses. E assim, um ponto que divergiu muitas opiniões, que é um spoiler já pra você, um spoiler, entre aspas, é uma preparação pra você ler o livro. Tem muitos casos que o método de assassinato se repete. Porque tem muitas histórias, se não a maioria, que as formas como as pessoas foram assassinadas foi por meio de arsênico. Muitas pessoas que leram o livro não gostaram, porque esperavam formas mais brutais de assassinato, ou não sei, esperavam coisas diferentes. Mas, assim, a gente tem que entender uma coisa. Eu também não gostei muito disso, de ficar repetitivo, porque a autora, ela não soube sintetizar isso muito bem, sabe? E, como eu falei, o livro, no final, ele tem casos adicionais. Eu acabei de cometer um erro aqui, que essa Galeria Fatal, que é o nome, ela só tem na edição brasileira, tá? Só o Brasil tem. Mas o que eu ia falar é que agora eu fiquei sabendo que é só no Brasil que tem isso. Mas aqui no final do livro, a gente tem aqui, ó, mais 14 damas. Ou seja, mais 14 mulheres assassinas que foram assassinas em série e que tem histórias interessantes. Mas o que eu ia falar era que a autora poderia ter buscado casos que não fossem, que a morte não fosse tão repetitiva, entendeu? Mas aí eu vi que essa é uma edição brasileira, então nem teria como ela fazer isso. Mas assim, não é um ponto negativo o fato de elas sempre usarem arsênico para envenenar o marido ou, sei lá, o filho, porque a gente entende que isso acontece por meio de diferentes motivos, então você fica curioso para saber por que ela envenenou. Então, cada pessoa aqui tem um motivo diferente do porquê que tá fazendo isso. E assim, a questão do envenenamento não foi nem porque eu me incomodei de ser repetitivo, mas é que era sempre arsênico. Nunca era um outro veneninho, era arsênico, especificamente. Só que, dando uma pesquisada, a gente vê que arsênico, ele é um material que, assim, geralmente ele tá no formato de pó e ele não tem cheiro nem gosto. Então, é mais fácil você envenenar alguém cozinhando uma comida que tenha isso, esse tempero. Que tempero delícia. Fora que se a gente olhar o contexto de algumas mulheres, não tinha como elas, sei lá, matarem o marido com 70 machadadas na cabeça. Isso era muito difícil. É mais fácil você envenenar a pessoa. Você vê que matar uma pessoa não é uma tarefa fácil. Então vamos falar da edição do livro, que é o que causou a fama dele, né, gente? Primeiro que a gente já começa que o livro é da editora Darkside. Então,
assim, a gente já espera o melhor. Livro de capa dura, ele tem a capa assim, detalhada, que tem víboras, tem olho, tem tesoura, tem tudo isso. A lombada dele, assim, olha aqui a caveirinha da Darkseid. Gente, eu amo muito que os livros da Darkseid tenham isso. Aí aqui atrás a gente tem um espartilho, tem as cobrinhas também. Você abre, ele tem esse desenho aqui de olhos com caveiras. Eu não vou mostrar todas as páginas que tem uma estética diferente, porque são bastante páginas, mas eu vou mostrar algumas aqui pra vocês terem um gostinho. Aqui, ó, esse aqui também muito bonito, essa combinação de cores, eu acho bem extravagante. O sumário também é bem legal, ele tem meio que um formato de jornal, né? Ele tem esse formato aqui, é bem legal. Essa mulher aqui, olha, ela vai matar você. Aí aqui, ó, a gente já tem o começo do livro, que é a explicação, né, do porquê que ela escreveu esse livro, introduzindo, falando que não é romantização, não é. É só pra gente entender essas mulheres loucas. A Pepsi Cola está utilizando. E eu finalizo citando uma das frases do livro, que era um outro parágrafo, mas eu destaquei o seguinte trecho, que é: conforme somos cada vez mais sobrecarregados com os horrores de nossos dias, o passado perde sua morbidez, tornando-se quase pitoresco. Compra e leia o livro. Não compre porque o livro é bonito, porque tá no hype. Vai comprar e vai ler o livro!